Obrigado. João 20:19 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Vamos orar? Pai Santo e eterno Deus, nós pedimos, ó Pai, dê-nos da Tua graça nessa manhã para compreender, ó Pai, as Tuas verdades. Aquece o nosso coração, ó Pai, para que a gente possa experimentar a verdadeira experiência com Deus e ter as nossas vidas transformadas, ó Pai. Que essa mudança de vida seja vista, ó Pai, das pessoas que vivem em nossa volta, ó Pai. Que essa palavra possa se transformar em nós, ó Pai, em convicção e amor, ó Pai, em boas obras que glorificam o Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo 30 deixa objetivo porque João escreveu esse evangelho, né, esse relato, né? O desejo de João é que, através dos contos, do relato dos milagres, das falas, dos sermões, a gente pudesse desenvolver fé em Jesus, até que a gente pudesse obter vida no nome de Jesus. Se você tem dúvida qual é o motivo e o propósito desse evangelho ter sido escrito, aqui está, o versículo 30 e o 31 deixa muito bem claro isso, que ao ler o relato bíblico, ao ler o testemunho, nós possamos estar cheios de fé, nossa convicção possa estar realmente ancorada em Jesus Cristo, nos sinais que Ele realizou. Poderia ter outros tantos aqui relatados, mas esses foram escolhidos. E especificamente para isso, o Espírito Santo conduziu João a deixar esses que nós lemos ao longo dessas últimas semanas e anos. Há mais de 3 anos nós estamos expondo o Evangelho de João aqui na igreja, versículo a versículo. Se você tem dúvida qual era o objetivo é para que cada um de nós e aqueles que participaram de alguns dos sermões aqui, eles pudessem, crendo, ter vida no nome de Jesus. Nós lemos as Escrituras para isso. Nós queremos encontrar fé em Jesus. Nós queremos que a nossa fé seja fortalecida em Jesus. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Tenha certeza de que você ouviu nesses últimos sermões a palavra de Deus sendo ministrada. E quando nós escutamos a palavra de Deus, fé vai sendo gerada e fortalecida dentro de nós, dentro do nosso coração. Cada uma dessas palavras tem como esse objetivo, cada um desses testemunhos, das curas, dos milagres, dos sinais, dos diálogos tratados aqui, os objetivos é que a nossa fé possa crescer em Jesus Cristo, para que a gente possa encontrar vida no nome de Jesus, que não é um simples nome, nós estamos falando de Jesus Cristo, Deus, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, a gente tem aí pela frente, talvez, esse mais 2 sermões, se eu não me engano, ou 3 talvez, mas esse mês de julho nós encerramos a nossa série no Evangelho de João, e é muito satisfatório saber que como igreja nós percorremos essa longa jornada, meditando com atenção em versículo a versículo, história por história, buscando conhecer e se encontrar com esse Jesus. Não é só uma questão cognitiva, intelectual, nós queremos promover o encontro com Jesus que se revela nas Escrituras, um encontro possível, um encontro que está disponível para cada um de nós. E é por isso que nós seguimos aqui nesse relato do dia da ressurreição. No domingo passado a gente falou de como foi esse domingo, que logo pela manhã foi revelando a maravilhosa graça de Deus em ressuscitar o seu filho, o seu unigênito. As mulheres são as primeiras a testemunhar isso. João e Pedro também já começam a ter indícios de que Jesus possivelmente também havia ressuscitado, mas eles não haviam se encontrado com Jesus, como, por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena se encontrou com Jesus, que falou com ela, mas Pedro e João ainda não haviam tido esse encontro pessoal com Jesus. Ficaram naquela de que parece que sim, mas nós não vimos. E eles voltaram para casa e estavam todos os discípulos ou os apóstolos reunidos ali, com exceção de Judas, que havia cometido suicídio, e Tomé, que a gente não sabe por que Tomé não está aqui, né? Mas os discípulos estavam ali atrás das portas, trancados, talvez com medo, porque se eles eram seguidores de Jesus e o seu mestre foi julgado daquela maneira tão desonesta, tão injusta, o que poderia ser também dos seus discípulos? Se Jesus foi julgado com tamanha severidade, a ponto de suportar a cruz, o que seria dos discípulos? Quem não pensaria nisso? Vamos agora caçar os seus discípulos, para que acabe de uma vez por todas com essa história, com essa ideia, esse papo de reino de Deus, isso que aconteceu nos últimos 3 anos na nossa região, no nosso país. Eles estavam ali talvez com medo, talvez também muitos deles angustiados. O fato de Pedro e João estarem no túmulo vazio, o que pode causar alegria, para os outros pode gerar dúvida. Por que a gente não viu? Como é que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? Então, os discípulos estão ali, talvez conversando, talvez Pedro e João dizendo alguma coisa. Nós sabemos que Maria Madalena é enviada aos discípulos para testemunhar, para dizer tudo o que ela havia ouvido de Jesus. Mas será que eles creram? Será que eles estão levando a sério o testemunho de Jesus? Há dúvida, há medo, há esse ambiente de que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Há uma expectativa, mas não sabe o que vai acontecer. E eles estão a portas trancadas, provavelmente com medo, e provavelmente não, o texto vai dizer com medo dos judeus. Que judeus são esses? Principalmente do partido dos saduceus, né? Aqueles que foram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Aquela organização mesmo judaica que foi responsável por fazer aquele julgamento obscuro onde Jesus foi sentenciado à morte. Mas o que acontece ainda no versículo 19 é surpreendente. Jesus se põe no meio deles. Aqui nós temos, e com outros textos, nós conseguimos imaginar o que pode ter acontecido. Jesus se pôs no meio deles. O texto indica que não bateu a porta.
É que não bateu a porta e falou assim, deixa eu entrar, quero ceiar com vocês. Não foi isso que aconteceu. Foi simplesmente Jesus aparece no meio deles. Algumas pessoas usam esse versículo, inclusive, para poder defender o que pode ser a natureza do corpo glorificado, já que Jesus tem um corpo de carne e osso, mas que não opera segundo as leis da natureza, pelo menos como acontece comigo e com você. Jesus pode passar por paredes, passar pelas portas? Não se sabe, a questão é que Jesus pode transitar livremente, portas trancadas não podem parar Jesus. Jesus consegue e se coloca no meio deles e diz, que a paz estejam com vocês, shalom, que a paz estejam com vocês, alegria estejam com vocês, plenitude estejam com vocês, que vocês possam saber que medo é dissipado quando paz chega. Vocês estão com medo? Vocês estão apreensivos? Vocês estão ansiosos? Mas eu declaro sobre vocês paz. Que tipo de paz é a paz de Jesus? Que tipo de paz é a paz que Jesus veio dar para esses discípulos nesse domingo? Veio dar a paz do Cristo ressuscitado. Essa paz é a paz que nós ancoramos o nosso coração, a nossa esperança. Nós baseamos a nossa alegria. Muitos de nós, às vezes, experimentamos esse cenário de caos, de medo, de ansiedade, sem saber como vai ser o dia de amanhã, mas Jesus vem declarar paz. Ele vem declarar o shalom de Deus. Chegou, o reino de Deus chegou. Ele chegou e é o reino do Cristo ressurreto, a qual nem a morte, a perseguição, o sofrimento, o julgamento injusto, nenhuma dessas coisas pode deter o nosso Senhor. E Ele vem declarar essa paz que é a paz da vitória de Cristo sobre a morte, é a vitória de Cristo sobre o inferno, sobre o diabo, é a paz de Deus. Paz estejam com vocês, é o que Jesus declara aos seus discípulos. Paz estejam com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz estejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha só, Jesus aparece corporalmente, não é um fantasma, mostra as marcas dos cravos, dos pregos, mostra o lado que foi transpassado pela lança do soldado, mostra, é real, foi eu mesmo que foi à cruz. Vocês não estão tendo uma visão, vocês não estão vendo um fantasma, não é o meu espírito que está aqui, sou eu, corpo, sou eu, Jesus, o verbo que se fez carne, sou eu, Jesus. Vejam com os olhos de vocês, se alegrem com a certeza de que eu ressuscitei. A nossa alegria é essa alegria, de que Cristo ressuscitou. E como eu disse no domingo passado, se Cristo ressuscitou, então a nossa realidade é colocada de cabeça para baixo. Porque se essa é a verdade, esse é o absoluto, Cristo vive e ressuscitou, significa que a nossa fé é num Deus que vive. E nós podemos confiar em cada uma das suas promessas. Nós não adoramos um Deus que está morto. Nós não adoramos um Deus que foi cravado na cruz e permaneceu lá. Nós não cremos num Deus a qual teve um combate com a morte e foi derrotado. Pelo contrário, o nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus, Ele ressuscitou, vive e reina. E nós somos os seus filhos, os seus servos, a sua igreja. Então nós temos esperança nesse Cristo e podemos confiar que cada uma das suas palavras são verdadeiras. Aquelas que já se cumpriram, por exemplo, como a vinda do Espírito Santo, nós nos alegramos, mas nós também esperamos com paciência e alegria a sua outra promessa se cumprir. Ele voltará para concluir aquilo que Ele começou. Então nós cremos nisso. Nós não cremos que esse mundo vai sucumbir à nossa fé, a gente vai morrer e vai acabar. Não, nós cremos em um novo céus e nova terra, no reino de Deus, Cristo reinando entre nós. Você está entendendo? Nós cremos nessa promessa.
Paz estejam com vocês. Essa paz que é prometida para o futuro, que muitas pessoas, inclusive no povo do povo de Israel daquele tempo, acreditavam que seria uma coisa ali temporal, ali naquele momento, seria algo definitivo. Nós entendemos que essa paz é a paz prometida para o novo céu e nova terra. No entanto, nós, como discípulos de Jesus, já podemos experimentar essa realidade no coração. Não é isso? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Está vendo? Essa justiça, paz e alegria no Espírito que nós hoje já podemos experimentar por meio da fé em Jesus Cristo, por meio dessa experiência, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, versículo 20, então os discípulos se alegraram, a alegria tomou conta dos discípulos ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez que a paz esteja com vocês. Jesus vai fazer essa declaração 3 vezes aqui, essa é a segunda vez, que a paz esteja com vocês. E aí a gente vê que a paz que Jesus compartilha com cada um dos seus discípulos, a paz do Evangelho, a paz de que o Evangelho é real, que ele ressuscitou, essa paz deve ser compartilhada com o mundo. Por isso que nós temos aqui a grande comissão no Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas praticamente usam as palavras semelhantes para dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer o discípulo por todas as nações. Em João essa fala não aparece, mas aqui nós encontramos a grande comissão nessas palavras de Jesus, de uma maneira muito diferente, mas com o mesmo sentido. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Continuação do versículo 20, finalzinho aí. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como que o Pai enviou Jesus? Em que condição o Pai enviou Jesus? Porque nós precisamos pensar assim: Jesus está nos enviando pelo mundo, usando a si mesmo como modelo missional. Nós devemos sim nos dedicar a missões, nós devemos sim evangelizar esse mundo, nós devemos sim nos entregar ao serviço, à pregação do Evangelho, mas, no entanto, qual é o nosso modelo? Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos então olhar para Jesus. O João 3,16 vai dizer, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não é isso? Em que condição? Num cenário onde o mundo estava perdido, sem esperança. O mundo já não escuta os profetas, já não observa a lei de Deus, o templo já é um lugar profano, um ambiente de caos, um povo dominado por um império injusto. No entanto, quando Paulo vai dizer que Filipenses, a forma a qual Jesus se apresenta a nós, seres humanos, vai dizer que esse Jesus, esse verbo de Deus, esse verbo de Deus, mesmo sendo Deus, não ficou apegado a essa glória de Deus. Pelo contrário, ele pensou o seguinte: eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar. E a gente fala da auto-humilhação de Deus dessa maneira, de que ele olha para cada um de nós no nosso estado de humilhação e se faz semelhante, com o objetivo de que nós pudéssemos ser resgatados, restaurados aquilo que Deus propôs no início, para que cada um de nós sejamos imagem e semelhança de quem Ele é, e não imagem e semelhança daquilo que o pecado fez com a gente. Você está entendendo? Então Jesus, olhando para a condição da humanidade, vendo que a humanidade estava caída, quebrada, desolada, sem quem pudesse salvar, Ele mesmo se faz carne e habita no meio de nós. Se humilha, Deus, deixa a sua glória. Abandona esse lugar de que Ele está lá e nós estamos aqui para o quê? Para estar aqui no meio do seu povo. Para alcançar eu e você, olha só. Ele se humilha. Ele vem como um servo. Ele vem sentar na mesa com pecadores. Ele vem andar e se sujar de poeira pelo deserto, pelos caminhos de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia. Ele vai entrar em barco com pescadores, vai vestir roupa como nós, vai comer o que a gente come, vai dormir em cama como nós dormimos, vai cansar, vai ter fome, o sol vai afligir ali castigo sobre ele. Percebe bem? Mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte: Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é quem cria o sol, Deus é quem cria o deserto, Deus é quem cria isso tudo.
mas ele se submete a todas essas coisas para que possa haver resgate, para que possa haver salvação, para que possa haver redenção, restauração da nossa identidade em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Evangelho. Dessa mesma forma que Jesus veio e foi enviado pelo seu Pai, nós dizemos inclusive na matéria de missiologia que quem é missionário é Jesus, porque quem sai de algum lugar e vai para o outro é Ele. É Jesus que sai da eternidade e vem para essa materialidade do mundo, da vida, em resgatar os seus eleitos. Está vendo? Jesus é missionário. E como Jesus foi enviado pelo Pai, assim e agora Ele também nos envia pelo mundo, em humildade, em serviço, em prontidão, olhando para aqueles outros que nós enxergamos que estão caídos, aqueles que estão ainda vivendo sobre júdice do diabo, nas amarras de Satanás, aqueles que estão vivendo longe do seu propósito original, pessoas que foram criadas para ser a imagem e semelhança de Deus, mas estão se perdendo em identidades humanas pecaminosas. Você não consegue olhar para isso? Porque a gente olha para esse mundo e vê o que? Queda. Nós vemos pecado, morte. Você olha para uma guerra entre dois países e vê gente que foi criada à imagem e semelhança se matando. Você está entendendo? Você vê gente que foi criada à imagem e semelhança de Deus, buscando em identidades que não procedem de Deus a sua alegria, a sua paz. Olha só, nós vivemos um mundo hoje onde há uma busca muito grande por identidade, cor de pele, gênero, questões sociais. Essas coisas vão sendo os nossos amparos para a gente buscar felicidade, identidade, segurança, shalom. Olha só onde que nós estamos buscando shalom. Mas em Jesus, no Evangelho, nós descobrimos que o Filho veio resgatar pessoas para que essas pessoas pudessem, pela adoção do Espírito, se tornarem filhos. Onde está a nossa identidade? Nossa identidade está no fato de que nós somos filhos de Deus, restaurados, Evangelho, para ser a imagem e semelhança de Deus, como filhos. Está vendo? Nós não precisamos mais buscar identidade de quanto que eu ganho, onde eu moro, as pessoas que eu... Não. A nossa identidade está fundamentada naquilo que Deus fez por nós. E o que Ele fez por nós foi tornar inimigos em filhos. Deus tornou inimigos em filhos. Ele converteu o nosso coração. Ele nos trouxe para essa realidade, onde nós não precisamos mais buscar paz, segurança em coisas terrenas, em títulos que a nossa sociedade pode... Que título? Eu sou não sei o quê, eu fiz faculdade disso, eu tenho doutorado. Não, isso não é o seu título. Não é possível que você está baseando a sua felicidade, sua alegria nisso. Quanto você ganha no bairro que você mora? Não é possível. Porque agora você ganhou Jesus. E se você tem Jesus, não importa onde nesse mundo você more, o quanto você ganhe, a cor da sua pele. Jesus agora é quem define quem você é. Você não precisa mais ficar se provando para as pessoas. Você precisa entender que você foi alcançado. E olha só, se nós fomos alcançados, nós precisamos então dizer para o mundo: vocês estão buscando paz nas coisas erradas, nos lugares errados. Vocês estão buscando paz em coisas limitadas. Vocês não vão encontrar paz, o shalom de Deus, alegria, segurança, satisfação. Vocês não vão encontrar isso. Não é sexo, não é dinheiro, não, que é isso? Vocês são malucos? Somente em Jesus pode declarar paz. E essa paz, quando um cristão experimenta essa paz que vem de Deus, nós somos libertos. Nós podemos respirar em paz e dizer: obrigado, Deus. Como eu já repeti várias vezes aqui nos meus sermões, e vale mais uma vez repetir, John Newton, pregador puritano, dizia: eu posso dizer com convicção
que eu não sou quem eu deveria ser. Eu sei que Deus está trabalhando no meu caráter para que eu possa me tornar ainda mais imagem e semelhança de quem Ele é. Eu não sou quem eu deveria ser. Você pode dizer isso hoje. Eu não sou quem eu deveria ser. Você sabe que tem coisa na sua vida que precisa melhorar. Há pecados a serem abandonados. Há desvio de caráter, de conduta que precisam ser transformados. Você precisa amar mais, você precisa servir mais, você precisa ser mais generoso. Você pode dizer isso com facilidade, eu também posso. Há muita coisa em mim que precisa ser mudada. Há muita coisa. Mas o John Newton dizia, mas eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu era. Você era uma pessoa antes de Cristo. Você era uma pessoa antes de Cristo. Você estava amarrado, trancado. Alguma coisa te impedia de ser imagem e semelhança de Deus, de refletir a glória de Deus como filho de Deus. Mas esse problema foi resolvido na cruz, em Jesus Cristo. Então você não é mais quem você era. O velho homem realmente agora é velho, morreu, está lá. Você é quem hoje, o hoje. Mas graças a Deus sou o que sou. Eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida. Um dia Ele declarou paz sobre a minha vida e eu estou buscando essa paz, estou buscando viver essa paz no meu dia a dia. Alegria, gente, se alegrem e se alegraram ao ver o Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Então nós precisamos ir pelo mundo, pregando o Evangelho das boas novas de Jesus, anunciando para as pessoas que existe paz em Deus. Anunciando às pessoas, se elas se arrependerem e crerem dos seus pecados, elas podem ser salvas, elas podem encontrar no Senhor Jesus o endereço da sua alegria, elas podem encontrar no Senhor Jesus paz, satisfação. Você não precisa mais ficar ansioso, você não precisa mais ficar triste, meu Deus, eu queria tanto ser aquela pessoa. Você não precisa ser mais nenhuma pessoa, você precisa ser você, quem Jesus alcançou. E assim, desfrutar de fé em fé dessa alegria, dessa paz que só pode ser encontrada nele. Assim como Jesus veio até nós, assim como Jesus se dedicou a alcançar os perdidos, a qual eram nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, assim nós também precisamos nos dedicar a alcançar outras pessoas, em serviço, em humildade, em prontidão. E havendo dito isto, o versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se algum vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se o retiverdes, são retidos. Nós não perdoamos pecado de ninguém. O que nós fazemos é o seguinte, nós pregamos o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, pecados são perdoados. Você está entendendo? Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum papa, nenhuma pessoa que fala porque eu sou profeta, eu sou apóstolo, pode dizer para uma pessoa assim, eu não perdoo o seu pecado, porque quem pode perdoar pecado somente Deus. Essa era a acusação contra Jesus, que Jesus perdoava pecados, e os fariseus ficavam malucos, porque quem pode perdoar pecado somente Deus. Então a gente não pode ler o texto errado aqui. Pela pregação do Evangelho, quando nós somos enviados, assim como Jesus foi enviado, está vendo? Nós somos enviados pelo mundo o quê? Pregando o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, pecados são perdoados. Quando essas pessoas recebem a mensagem do Evangelho. Mas quando elas não recebem a mensagem do Evangelho, o que acontece? Pecados não são perdoados. É tudo uma questão de pregação do Evangelho. Pelo mundo nós vamos pregando o Evangelho, anunciando as boas notícias do reino de Deus. Aquele que crê, aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que confiar naquilo que Cristo fez, recebe perdão de pecados, experimenta paz com Deus, shalom de Deus. Mas aquelas pessoas que permanecem incrédulas, aquelas pessoas que permanecem duras no seu coração, não experimentam, o pecado delas ficam retidos, porque elas escutaram a boa notícia do Evangelho e rejeitaram. Percebe bem? E o Tomé não estava lá. Versículo 24 vai dizer o seguinte, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser os dedos e não puser as minhas mãos no lado dele, de modo nenhum acreditarei. O Tomé, a gente normalmente cai no estereótipo de que o Tomé é o incrédulo, né? A gente até brinca com algum irmão, né? Fala assim, você está muito Tomé, não é? Porque você está
Né? Você é muito incrédulo. Olha o Tomé aí, né? É o irmão que quer as provas, né? Quer as evidências, né? Mas a gente não pensa o seguinte, que o Tomé só pediu isso, e não todos pediram isso, porque o Tomé não estava lá. Alguns comentaristas vão dizer, inclusive, que esse negócio de faltar no culto dá nisso. Não é isso? Você falta no culto, aí alguém falou, oh, aconteceu isso, a pessoa fala, se eu não vi, eu não vou acreditar, não é isso? Esse é o problema de faltar às reuniões da igreja aqui. Você perde alguma coisa, depois você fica, não, será que é verdade isso? Mas a questão é o seguinte, o Tomé, por algum motivo, a gente não sabe por quê. Talvez o Tomé tenha problemas que alguns de nós também têm, que quando a bomba estoura, quando o problema vem, a gente vai para o nosso quarto. Eu não quero falar com ninguém hoje não é isso? Quantas vezes eu converso com pessoas que às vezes eu falo, e aí, irmão, como é que está? Não, estou bem. A pessoa está resolvendo o problema dela sozinha ali, entendeu? Ela tem dificuldade de compartilhar, de trazer o seu sofrimento, de mostrar para as pessoas que ela está triste, que ela está com medo, e às vezes ela está ali resolvendo ali sozinha ali, e ela prefere a distância do que estar com outras pessoas. Às vezes é isso mesmo. Não dá para cravar por que o Tomé não estava aí. A gente pode pensar em muitas coisas aqui, mas o Tomé não estava lá, e quando ouviu que Jesus havia aparecido, ele falou, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou ficar com a palavra de vocês não, é isso que ele disse. E às vezes a gente fala assim, não, mas o Tomé é incrédulo, né? Porque Jesus vai usar essa linguagem aqui, não seja incrédulo, não é isso? Mas quem garante que qualquer outro discípulo que houvesse perdido a experiência, porque olha só, os discípulos só creram, eles só se alegraram, nós acabamos de ler isso aqui, gente, porque eles viram. Os discípulos também, a fé deles também foram condicionadas ao ver. É isso que o relato está dizendo aqui, que eles precisaram ver, eles estavam com medo, mas quando Jesus apareceu e falou, olha só meus cravos, olha só o meu lado, aí eles o quê? Creram e se alegraram. Mas sem isso eles estavam na mesma condição de Tomé, e o Tomé perdeu essa primeira experiência, e ele queria ter a dele, ele falou, não, eu também quero, porque vocês viram, eu também quero ver. Eu também quero me alegrar, eu também quero compartilhar dessa alegria. Então, às vezes, a gente olha para o Tomé como uma pessoa que é pior do que os outros discípulos em fé. Mas talvez não. Talvez ele só queira realmente, eu também quero ter essa experiência com Jesus. Se ele apareceu para você, eu também. Se eu não vi, se eu não tocar, eu não vou crer. Eu não quero ficar só com a palavra de vocês. Então, às vezes, a gente faz isso com o Tomé. Acha que o Tomé era um incrédulo, um não cristão. Apesar de Jesus usar isso aqui, a gente vai chegar lá, tá bom? Então ele quer ver, viu, gente? Ele quer ver, ele quer tocar. E passado 8 dias, ou seja, uma semana, de domingo a domingo, no próximo domingo, né, Jesus, eles estavam reunidos outra vez, estando a portas trancadas de novo, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz estejam com vocês. Terceira vez que Jesus fala isso. E logo disse a Tomé, nem perguntou, ei Tomé, você está com alguma dúvida? Já sabia o que se passava no coração de Tomé, e Tomé ficou uma semana com isso no coração. Será que eu vou ver? Será que eu vou tocar? Porque eles viram, eles tiveram a experiência deles, mas eles ficam falando aqui, mas eu não vi, eu não sei como que é isso, esse Jesus ressurreto. Tomé até agora, Jesus já apareceu para as mulheres, já apareceu para os discípulos, e tem uma semana, e o Tomé está atrasado, ele não está vendo, você está entendendo? A alegria dele está incompleta, ele só escuta, mas ele não vê. E Jesus se apresenta para ele e diz, ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda também as suas mãos e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. De fato, Tomé era incrédulo, mas não somente ele, todos os outros também precisaram de uma experiência com Jesus. De alguma maneira, a fé deles precisava da evidência de Cristo ressurreto diante deles. E ver Jesus, o texto não diz que se Tomé foi lá e tocou mesmo, existe até um quadro muito bonito mostrando Tomé tocando na ferida de Jesus, né?
Mas o texto não deixa claro se Tomé chegou mesmo, né? Se só o fato de ver já foi suficiente. É aquela questão que a pessoa assim, ó, eu te provo, olha aqui, ó. E a pessoa fala, não, você trouxe a evidência, eu não vou nem olhar, né? Você fica duvidando da pessoa, você comprou mesmo, mostra na nota fiscal. Quando a pessoa chega com a nota fiscal, você fala, não, então eu não quero nem ver, não, você trouxe a nota fiscal já é suficiente. Então, a gente não sabe se Tomé realmente tocou, mas o fato de ver Jesus, os cravos nas mãos, né, o lugar da ferida, já foi suficiente para que Tomé pudesse fazer a declaração do Salmos capítulo 35 que nós lemos aqui nessa manhã. Senhor meu e Deus meu. Não como dois títulos diferentes, como se Senhor fosse uma coisa e Deus outra. Senhor e Deus, quase como sinônimos, de que Jesus é esse Deus verdadeiro. É o Senhor Deus. É uma mesma coisa. Não é Senhor e Deus, é Senhor Deus. E não é só Senhor e Deus, é meu Senhor, é meu Deus. Eu creio. Eu estou crendo, você é o meu Senhor, é o meu Deus. Merece ser adorado. E Jesus diz, você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Está falando de nós. Porque aquelas pessoas, aqueles discípulos tiveram essa experiência real com Jesus, presencial. Quantos de nós, às vezes, desejamos isso, né? Antigamente tinha essas questões, de vez em quando Jesus aparecia para alguém aí, né? Não sabe se era Jesus mesmo, era um anjo vestido de luz, né? Quem entendeu, entendeu. Mas, às vezes a gente fica desejando, né? Eu queria que Jesus aparecesse presencial para mim. Jesus vai dizer que bem-aventurados que não viram e creram. Aqueles que não precisavam e não precisam de uma evidência física, material da ressurreição de Jesus. Como muitas pessoas hoje em dia querem provar Deus por meio disso aqui, ó, da matéria. Então, de vez em quando, um arqueólogo por aí, às vezes é cristão, às vezes é um estudioso, querem provar algumas coisas, e é legal também, eu gosto dessas coisas. Mas a nossa fé não está baseada em elementos físicos, pelo menos não esse que nós podemos provar. Sim, está baseada no testemunho de pessoas que estiveram presencialmente com Jesus. Mas você não precisa mais que Jesus apareça para você hoje. Por meio do testemunho, da pregação do Evangelho, você pode crer, você pode descansar, você pode encontrar paz com Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, que quem crê sem a evidência física, essas pessoas são bem-aventuradas, são felizes, são alegres. Essas pessoas, elas estão vivendo na condição do reino, elas experimentaram o reino de Deus. Bem-aventurado, felizes, completos, são essas pessoas. Essa bem-aventurança que Jesus está dizendo aqui, é a bem-aventurança para mim e para você, que um dia creu no Evangelho. Não é um argumento que te convenceu, não é isso. Estou falando da lógica. É que um dia o seu coração se abriu para essa verdade. E você disse assim, não é mais necessário nada. Não preciso que a glória de Deus física, uma fumaça, um fogo, uma luz, um anjo me toca, a orla do manto de Jesus aparece. Eu não preciso disso para crer. Eu creio. Isso nós chamamos fé. Isso é fé, gente. Fé cristã. Fé baseada no testemunho gravado nas Escrituras. Nós cremos no relato bíblico como verdadeiro, como suficiente para nos trazer salvação e nos colocar diante de Jesus. E olha só, isso aqui eu queria falar para você, porque mexe muito comigo. Você pode fechar o olho aí agora, mesmo não sentindo um arrepio, tá bom? Mesmo não sentindo arrepio, não sentindo o cheiro, a presença. Alguém outro dia me perguntou, Tiago, esse negócio de que eu vi uma pessoa falando como eu fui na igreja, a pessoa falou, ô Jesus cheiroso, e eu não consegui sentir o cheiro de Jesus. E eu falei com a pessoa assim, é isso mesmo, irmão, a maioria não consegue mesmo não, e eu não sei como é que é isso não. Né? Não sei. A maioria de nós não vai escutar, não vai sentir cheiro, não é isso. É fé. Fé não é sentir. Fé é confiança. Fé é descansar no testemunho e falar é suficiente. Você fecha o olho e não sente, mas você fala com Deus. Jesus, eu creio. Eu creio que o Senhor está aqui nessa reunião, escutando e entendendo, e vendo cada um de nós. Cada uma das palavras, dos louvores, das confissões, das orações. Sabe aquela oração que você faz assim, quase resmungando, quase fraco, quase morrendo. Você faz assim, Jesus, misericórdia.
Preciso do Senhor nesse dia de hoje. Sabe essa daí? Jesus te vê. Você está na presença de Jesus por meio do Espírito Santo. Está vendo? Não é uma questão que você não precisa... Não, eu preciso tocar. Você não precisa tocar Jesus. Você vai ter sua oportunidade, tá bom? Novos céus, nova terra está vindo aí para isso. Você vai ter sua oportunidade. Mas enquanto isso, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Essa é a fé cristã. Você não precisa de um encontro presencial assim com a matéria de Jesus, né, o corpo de Jesus. Você pode crer na palavra de Jesus. E crendo na palavra de Jesus, encontrar isso aqui, bem-aventurado. Jesus de maneira nenhuma está dizendo, a sua experiência, Tomé, e a dos discípulos, ela é menor do que aqueles que vão crer. Não, Jesus só está dizendo o seguinte, quem crê, sem necessidade de ver, é bem-aventurado, serão os bem-aventurados, falando de nós. Na verdade, versículo 30, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todo testemunho cristão, toda palavra pregada, todo livro que você lê a respeito do Evangelho, toda canção que fala sobre Jesus Cristo, tem como objetivo imprimir em você e fortalecer em você a identidade e obra de quem Jesus é. Ele é o Cristo, Ele é o Messias de verdade, Ele te salvou de verdade. Ele é o Filho de Deus. Você não adora um homem extraordinário, não é um homem qualquer. Nós estamos falando de Deus, você adora Deus, Jesus é Deus. Por que a gente fica enfatizando isso tantas vezes? Porque hoje as pessoas acham que é possível crer em Deus desconsiderando a pessoa de Jesus. Está vendo? Quem crê em Deus e desconsidera a pessoa de Jesus está longe da verdade. Como eu disse aqui, nós respeitamos todas as religiões. Não tem problema não ficar batendo ninguém, nem perseguindo, não é isso que nós fazemos. Pelo contrário, é o que fazem com a gente, até hoje. Tá bom? Mas nós cremos o seguinte, que as pessoas precisam se encontrar com Jesus. Que somente em Jesus Cristo há salvação. Somente na obra do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. Somente nele as pessoas podem encontrar paz, shalom, alegria, bem-aventurança, somente em Jesus Cristo. E os relatos estão aí. Leia a sua Bíblia, meu irmão. Leia a sua Bíblia e cada vez que você lê a sua Bíblia, encontre as verdades que são a respeito de Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes, vale repetir, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo tem a ver com o título de Jesus, com a identidade de quem Ele é e aquilo que Ele faz. Ele é o Filho de Deus. E para que a gente possa crer em Jesus, a gente também possa ter vida no nome de Jesus. Vida no nome de Jesus. Que você possa encontrar vida no nome de Jesus. Vida no nome de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Muitos de nós vamos passar por momentos escuros, momentos de tristeza, de angústia, as trevas, o dia vai ficar cinza, está entendendo? Às vezes nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé, às vezes a gente vai passar por situações que vão deixar a gente angustiado. Nesses momentos você percebe isso, de que Jesus ele declara sobre cada um de nós a sua paz. Que possamos encontrar nas palavras de Jesus, no testemunho de Jesus, paz. Que nós não venhamos negociar o fato de quem Jesus é. Nós não podemos negociar. Que nós possamos sofrer, padecer em fidelidade a Jesus. Não podemos negar o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Muitas pessoas no passado morreram justamente por permanecer fiel nesse testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Confessa César como seu Senhor. Adora César, se prostra diante do imperador. Adora o imperador. Você pode continuar adorando Jesus, mas adora também César. Adora também o imperador. Não, somente um Senhor, nos céus e na terra. Somente um Cristo. Somente um Evangelho. Somente Jesus como meu Senhor. Somente Jesus é o Kyrios. Somente Jesus é Deus. Está vendo? Então a gente vai ser levado nesse mundo a ficar negociando nossa fé com os valores desse mundo.
com os deuses desse mundo, com os líderes desse mundo, com os impérios desse mundo, mas nós precisamos permanecer firme na nossa confissão de fé, na nossa profissão de fé. Nós cremos apenas em um Cristo, Jesus, a qual é dado o nome que está acima de todo nome. Céus e terras se prostram diante desse nome. Nós cremos em Jesus. Nós sabemos que Jesus é o nosso Deus, que Ele é de fato Cristo, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que eu gostaria que nesse momento a gente pudesse ficar de pé para a gente poder orar.